Salve, salve, povo maravilhoso, povo abençoado, nosso Piauí lindo e maravilhoso. Bom dia, João Costa, bom dia, Secretaria de Educação, bom dia a todos os professores, professoras, doutores e doutoras, e a você, ilustríssimo aluno, um lindo dia. Que possamos aqui passar as próximas 2 aulas com muita informação desta disciplina que eu costumo dizer, ela é o farol para todas as outras. Por aqui você começa a elucidar muitas das dúvidas que permearam as outras disciplinas. Você tem toda uma visão panorâmica daquilo que está valendo, vigência, em execução neste país, que é a Constituição Federal. Tá? Então, você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, tanto no chat aqui do IPTV, quanto aqueles que nos acompanham pelo chat do YouTube. Então, vamos dar aí um bom dia especial, meu diretor. Coloca na telona para eu ver quem é que está comigo. Nós temos aí pessoal lá de Lagoinha, Bom Jesus, Capitão Gervásio de Oliveira, Esperantina, Hugo Napoleão Inhuma, Jeromênia, João Costa, Joaquim Pires, Júlio Borges, Muricy dos Portelas, Padre Marcos, Pedro II, Ribeiro Gonçalves, Rio Grande do Piauí, Santa Filomena, São Brás, São Lourenço, Várzea Branca. Muito bom dia, o Alisson, Kaline, Carliane, Kaique, Jaciele, Clara Vieira, Josenir, né? Muito bom dia, Josenir Fernandes, que é o nosso ilustríssimo professor. Olívia Alves, muito bom dia, professora, como é que está a senhora? Lá da unidade, né? Professora Maria Beroniza de Souza, a turma lá de Pedro Laurentino, sempre marcando aquela presença magnífica. E você, eu esqueci de falar da sua escola, esqueci de falar aí no seu nome, me mande aí, por favor, aquele alô de onde você fala, que eu não gosto de deixar ninguém sem ser lembrado, porque todos vocês são de extrema importância para o andamento das nossas aulas. Eu costumo dizer que eu tenho uma participação muito bacana, muito maravilhosa, e eu tenho muito orgulho de cada um de vocês que escolheram o curso técnico Serviços Jurídicos para dar aquele up na tua vida profissional. E escolheram muito bem. Alguns alunos, inclusive, já me disseram que vão fazer o curso superior. Olha que coisa linda, vão ser aí da área do direito. E alguns já disseram que querem ser advogados, outros querem fazer a parte da magistratura. Tem uma moça que me chama muita atenção, disse que vai fazer parte aí do grupo seleto dos delegados, quer ser delegada. Olha que coisa linda. Então isso aí nos enche de alegria, são sonhos, são projetos de vida e você pode sim realizá-los, tá? Nessa disciplina nós vamos começar pelos conceitos introdutórios sobre constituições, Constituição, classificação, nós vamos ver muitas dicas, muitos mnemônicos, tá? E nessa primeira semana de módulo 2, os slides vieram um pouco grandes, mas eu já vos digo que a partir da próxima semana nós vamos enxugar ainda mais, e aí eu deixo apenas como referência de leitura, e aí na semana subsequente a gente volta com muita pegada de resolução de questões. E isso tem como objetivo compreender a Constituição Federal. A Constituição Federal, meus ilustres, ela é datada do dia 5 de outubro de 1988. Calcula aí, senhores, quantos anos de 5 de outubro de 1988 para 5 de outubro de 2022? Coloca aí para mim essa conta e veja a idade da nossa Constituição Cidadã, a nossa Carta Magna, a nossa principal lei positivada. Eu estou falando especificamente do Brasil, sem levar em conta outras de grande relevância a nível mundial também. Tá? Então, são quantos anos? Qual é a idade da nossa
da nossa Constituição, né? Muito bom dia, Tiago Martins. Como é que está o nobre? Eu quero aí desejar aí uma excelente estadia no chat aí do YouTube. Gosto muito da sua ponderação e participação. Pessoal lá de Pedro II, alô, alô, cadê a galerinha? João Costa 3, muito bom dia. Sempre bom tê-los aqui conosco. Então, gente, faça aí a conta. Quanto é que dá de 5 de outubro de 1988 a 5 de outubro de 2022. Aí você vai descobrir que ontem a nossa Constituição ela estava aniversariando. Então, parabéns à nossa Constituição Federal, a Constituição Cidadã. Vocês sabiam que nós tivemos promulgadas e outorgadas? E é um fator histórico relevante. Então, vou deixar aí na próxima aula algumas dicas de leitura, e nós vamos fazer perguntas sobre esse quesito histórico. Há pouco, eu falava com um professor de história e dizia para ele que é impossível trabalhar áreas tão afins da mudança, né, e da evolução histórica da sociedade sem lembrar da história, da filosofia, da sociologia. É impossível nós entrarmos na ciência do direito sem termos por base as relevantes mudanças que tivemos em torno da sociedade, das constituições, das leis, tá? E toda esta luta que temos até o dia de hoje, as correntes majoritárias e minoritárias, para que nós tenhamos exatamente esse resultado que o Tiago Martins nos deu, né? Ele nos deu ali 34 aninhos de idade, perfeitamente. Muito obrigado, Tiago Martins, você sempre muito participante e eu sou seu fã. Vamos lá, meus ilustres. Teoria à prática é aquele momento que nós temos, né, intercalado, teoria com a parte de resolução de questões. Nós colocamos aqui algumas questões autorais, algumas questões adaptadas, questões de concursos, os mais variados possíveis. E deixei aqui em ênfase, olha aqui, o nosso para casa, que vai do slide 92 a 97. Gente, esses slides têm essa quantidade, eu estava explicando para o pessoal da parte de civil ontem, que não são muitas questões, por vezes é porque eu coloco o slide primeiro com a questão, o segundo slide com a letra, a resposta correta, e aí eu coloco também justificativa e etc. E dicas de leitura. Então, às vezes, uma única questão, ele tem aí 3, 4 slides. Às vezes, uma única questão tem apenas o slide central, porque são questões mais acessíveis, tá? E aí fica a dica para a resolução dessas questões. Nós vamos iniciar a aula da semana que vem com essa cartelinha, né, do para casa, resolução já no primeiro momento da nossa aula. Certinho, meus ilustres. Então, muito obrigado aí aos 34 anos da Constituição Federal, né? Então, nós temos conceitos introdutórios sobre constituições. Eu preciso ter uma ideia, tá? Uma ideia nem que seja bem ampla, panorâmica, para nós aprofundarmos uma linha de raciocínio. Certinho? Então, eu tenho aqui o direito constitucional, eu tenho aqui a sua origem, o conceito, a natureza, o objeto, classificação e fontes, né? Eu tenho que ter todo esse nível, né? Esse nível de informação para a gente poder abalizar a nossa linha de discussão teórica com as questões que estão aí por vir. Então, segundo a doutrina dominante, o direito constitucional ele se refere ao direito público fundamental, não é? Direito público fundamental. Configura-se direito público fundamental, gente, pois se refere diretamente à organização e funcionamento do Estado. Então, na Constituição, tá? Nós temos todo o manual de
É um manual de conduta, um manual que vai nos nortear de maneira bem, mas bem aprofundada, não é? De maneira a dar o passo a passo para o restante do país. Então, ela é a principal fonte. É tão tal que, quando vão falar de legislar, quando nós temos lá a propositura de uma lei que entra em estudo, você tem a preocupação de ser analisado, né, por pessoas que são da área técnica, justamente para se verificar se é constitucional ou se tem algum entrave inconstitucional. E onde tem esses níveis de sapiência, de constitucionalidade e inconstitucionalidade? Obviamente, nesse manual positivado de 34 anos de idade, datado aí de 5 de outubro, né, de 1988, apelidada carinhosamente e com ganho de causa da nossa querida Constituição Cidadã, porque está atrelada, né, à fundamentação dos nossos direitos enquanto sociedade civil. Bacana até aqui? Então, nós vamos aqui aos poucos, né, deixando para vocês. Então, por que é direito público fundamental? Ora, porque ela vai tratar de toda a organização e funcionamento do Estado. A articulação desde os elementos primários do mesmo, né, e o estabelecimento das bases da estrutura política. Você vai ver lá que tem uma parte que trata, né, dos partidos políticos, que tem uma parte que trata da organização dos entes, tá, dos órgãos. Tem tudo dispositivado nessa Carta Magna. Bacana até aqui? Então, o direito constitucional, gente, ele é a estruturação do poder. Ela fornece os contornos, né, de atuação e limites da atividade. Tudo bem? Até aqui bacana? Então, é o berço natural da positivação dos direitos humanos. Então, nós temos aí o limiar do que é chamado de Constituição Cidadã. Tá? A Constituição Federal, na visão de Kelsen, é a norma fundamental e suprema do Estado. É vista como uma norma que irá, presta atenção, organizar, estruturar todo o Estado. Todas as demais normas ilustres que existem no ordenamento jurídico, elas devem obediência à Constituição Federal, que assume esse papel de destaque, conforme eu falei anteriormente. Então, você não tem como desassociar, tá? Você não tem como desassociar. Então, quando falou de Kelsen, nós lembramos que ele tem lá a sua teoria, né, da hierarquia das leis. E aí eu trouxe para vocês o exemplar, né, da sua visão piramidal hierárquica das leis. Começando lá no ápice, nós vimos que temos a Constituição Federal. E aí ele vem descendo, não é? Ele vem descendo até a base da pirâmide. Tá? Na próxima aula, eu vou deixar para vocês alguns links para que vocês possam acioná-los e responder questões direcionadas com a base de pesquisa, porque é extremamente importante o aprofundamento dessa leitura, certinho? Então vamos aí focar os nossos chats, tanto o do YouTube quanto aqui o do nosso IPTV, única e exclusivamente para a participação com relação ao assunto da aula, para a gente não perder aqui, gente, nenhum minuto do foco. Bacana até aqui? Vamos aí um pouquinho diante? Professor, e por que lembrar desse cidadão, desse Kelsen? Ora, porque é dele a teoria do direito, né? O conceito, aquela questão inerente à norma fundamental, ela é um conceito de teoria do direito e ele foi desenvolvido por esse austríaco, né? Esse Kelsen. Mas muitas vezes eu tenho aí, não é, a participação e essa participação de grandes estudiosos
de grandes estudiosos, né? Você consegue visualizar isso durante os nossos estudos, a presença sempre aí, ó, nós falamos muito de Miguel Reale, né, de Bobbio e de tantos outros, né, Auguste Comte. Nós vimos aí a escola da exegese, olha lá na época de 1804, a difusão, né, a ampla difusão, tá bom? Então, por que falar de Kelsen? Porque para ele, a norma fundamental é uma norma pressuposta no plano lógico jurídico, sendo fundamento último de validade do ordenamento jurídico. Ou seja, eu recorro a esse referencial maior, tá? Ela é a fonte, ela tem que estar me trazendo todas as orientações mais presentes aí no Código Civil, no Código de Processo, tá? Presentes aí no Código Penal, presentes aí nas mais variadas formatações, né? E assim nós temos que acompanhar alguns endereços que trazem luz a situações que na época, obviamente, há 34 anos atrás, não era contemplativo. Bacana? Então, o ordenamento jurídico, gente, ele é o conjunto de normas, que estão vigentes dentro de um determinado espaço territorial, tá? Daqui, você já consegue visualizar aquelas diferenças que nós fizemos ontem, lá na outra disciplina, como nós vimos a questão da universalidade apregoada aí pelo direito natural. Dentro do ordenamento jurídico, a norma fundamental é a Constituição Federal. Daí advém a importância do direito constitucional, tá? Que faz luz aqui o nome da nossa disciplina. São noções de direito constitucional. Que o objeto principal é o estudo da própria Constituição. Isso aí, ela é fato, tá? Ela é fato. Cabe ao direito constitucional disciplinar e sistematizar os princípios, não é? Que são inerentes à estrutura fundamental da Constituição Federal. Segundo alguns doutrinadores, o direito constitucional assume, portanto, o papel de direito público fundamental por excelência. Didaticamente, senhores, a doutrina divide o direito. Olha aqui, ó, lembrando lá da introdução ao estudo do direito. Lembrando lá das noções, né, da parte introdutória do estudo do direito civil. O direito público e o direito privado. Nós vimos o que é o direito público, nós vimos o que é o direito privado, nós vimos quem faz parte do direito público e quem faz parte do direito privado, né? Tudo bem até aqui? Isso, pois, segundo Kelsen, o direito ele é baseado em um ordenamento normativo, onde as normas têm como objetivo o quê? Regular a conduta humana. Ora, eu tenho essa máxima, não é? Qual é a função principal? Regular a conduta humana, de modo a trazer o quê? Uma segurança jurídica a todas as relações, não é? Hipoteticamente plausíveis. E quando assim a lei não a alberga na sua totalidade, também tem neste manual instrutório, não é, várias ferramentas que capacitam o intérprete da lei a se utilizar dessas ferramentas com predisposição positivada, né, o direito posto, tá, nos mais variados códigos, a atingir a justiça. Tá? Então é por isso que primeiro se olha a questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Então a referência maior lá no topo, né, da teoria da fundamental de Kelsen é justamente essa. Observe que tem um livro maior
que ele serve de farol para toda a nação brasileira, e nós vamos ver que também tem essa mesma estruturação em outros países, certinho? Mas nós estamos falando da nossa linda Constituição Federal, 34 anos de idade. Ela completou aniversário ontem, tá? E ontem mesmo nós estávamos na aula, né? Olha por que veio muito slide na aula de ontem. Nós tivemos que fazer todo aquele levantamento, né, da conceituação básica, e por isso nós estamos falando aqui sobre direito público, direito privado, a exemplificação, tá? Nós tivemos que falar do direito positivo, do direito natural, do direito subjetivo, e aí nós citamos exemplos na qualidade de direito positivado. A própria Constituição Federal, os próprios códigos, né, eles trazem essa caracterização. Bacana até aqui? E lembrando, nós estudamos e muito as principais correntes e os seus principais representantes. Dentre eles, nós citamos inúmeras vezes Kelsen, Hans Kelsen. Na aula de introdução ao estudo jurídico, no módulo 1, nós vimos a sua teoria, tá? Então vamos para cá. O direito público, gente, para quem ainda não está lembrado ou para quem perdeu aula, né? O direito público, ele vai regular as relações, não é, de Estado, gente. E o direito privado, ele regula as relações entre particulares. E é por isso que ontem que nós vimos o direito civil, né, lá na partezinha de direito privado, porque ele trata das questões inerentes às relações entre particulares. Muito bom dia, pessoal amado aí de Pedro II. Abraço, né? Muito obrigado a vocês pelo carinho e essa presença maravilhosa. Eu sempre sou muito atento aí às respostas dos polos e, obviamente, né, vocês aí de Pedro II sempre muito atentos, tá? Então, todos os ramos do direito, e olha como uma aula casa com a outra, né? Ontem nós vimos quais são os ramos do direito, o que são os ramos do direito, exemplos, tá? Então, todos os ramos do direito público, eles procuram fundamento de validade no direito constitucional. Então, um constitucionalista, não é? É aquele que consegue um conhecimento diferenciado, tá? Dentro dessa carta maior. Muito bem. Então, vamos aqui à origem, tá? Nós estamos aqui trabalhando dentro dessas concepções. Nós estamos aqui visualizando algumas características. Nós estamos falando sobre, por um exemplo, o surgimento dessa fundamentação chamado de ordenamento normativo. Por que tivemos que falar sobre Kelsen? Por que tivemos que lembrar sobre o direito ser fato social, tá? E Kelsen, gente, ele traz essa visão científica e jurídica dos princípios, tá? Ele traz essa visão científica desses princípios, tá? E dessas noções jurídicas justamente para reger a normativa do Estado, onde a norma, ela deverá sempre ser fundamentado em outra norma principal, qual seja a Constituição Federal. Então, nós podemos fazer até uma analogia ao sistema de direito brasileiro, tá? No ordenamento jurídico do país, nós temos como fundamental a Constituição, e qual delas? A Constituição Federal de 1988. Tá? Ela é a norma que dá origem a todas as outras. E que dentro desse contexto jurídico, todas as normas são fundamentadas com base nela. Ponto. Aí é importante nós vermos a origem, né? Para falarmos um pouco da origem, e aí nós vamos responder muitas questões, tá bom? Eu sei que é um momento histórico,
Nós temos muitas informações, mas dentro dessa visão de noções de direito constitucional, eu vou trazer para vocês a base do conhecimento e vou deixar muitas dicas de leitura. Porque senão, gente, nós não teríamos como trabalhar, porque é uma imensidão de informações, tá? Então, a maneira mais coerente do trabalho é amarrar os principais pontos, de forma que você possa estar sempre atento, né, e saber onde consultar. Então, segundo a doutrina, a origem do direito constitucional remonta às revoluções liberais do século XVIII, americana, em 1776, e francesa, em 1789. Lembrando que, lá em 1804, nós tivemos o primeiro código de grande relevância e que veio permear, não é, a gênese dos países democráticos, dentre os quais nós estamos aqui citando. Foi lá naquela época, né, mesmo de forma ainda muito embrionária, tá, tivemos os primeiras lembranças, né, por um exemplo, a questão da propriedade, a questão do casamento civil, a questão do divórcio, a questão da não servidão, né, por conta de dívida, tá? A questão da laicidade do Estado, porque teve aquela ruptura, não é? Estado para um lado, igreja para outro, e assim sucessivamente. Bem verdade é que naquele período, por ser uma das primeiras, o que aconteceu? Eles ficaram muito ufânicos. E eles disseram que, olha, o nosso código, ele é obra acabada e completa. E por medo, não é, de atribuir muitos poderes a quem iria interpretar, resolveram amplamente difundir aquilo que era apregoado pela escola dogmática exegética, onde ele dizia que a interpretação não era possível, mas sim, tão somente se, não é, atender aos critérios do princípio da onipotência do legislador. Ou seja, a lei era a parte mais importante. Gente, naquele momento, era uma alta devoção ao código. Era um momento que a lei estava em evidência e não se admitia interpretação jurisprudencial, meu povo. Era o que estava lá na literalidade da lei, era gramatical. Então, obviamente, nós não estaremos olhando a questão da escalada, da evolução da sociedade, tá? Bem verdade é que ela não teve, digamos, grande, né, aporte futuro por conta dos vários avanços. E aí nós estudamos isso em outros momentos, lá no módulo 1. Eu trouxe aqui a baila só para você lembrar desse conhecimento que não está desassociado em hipótese nenhuma, pois essa disciplina propedêutica do módulo 1 vai ser relembrada aqui nas especificidades, né, nas noções de direito constitucional, lá na parte introdutória de direito civil. Você está acompanhando com o professor Tasso lá na questão do direito penal, né? Você vai acompanhar com os outros professores na questão do direito trabalhista, no direito tributário, tá? Você tem como visualizar todo esse arcabouço jurídico presente, né, nas mais variadas especificidades. Então, nada aqui é desassociado. Sendo assim, senhores, essas revoluções resultaram o que chamamos de constituições escritas, a americana de 1787 e a francesa de 1791, como forma de, obviamente, olha só, limitação do poder. No dia 26 de setembro de 1791, a Assembleia Constituinte da França, o que foi que ela fez? Determinou que as universidades francesas elas começassem a ministrar a disciplina de direito constitucional. Então, 1791, tá?
A primeira cadeira de direito constitucional é conhecida onde? Na Itália, lá em 1797, no Velho Continente, né? Com o constitucionalista Pellegrino Rossi. No Brasil, senhores, essa cadeira tornou-se, né, autônoma do curso de direito apenas em 1940, tá? Em 1940. Aí você vai voltar um pouco na história do Brasil e vai lembrar lá do dia do estudante, vai lembrar ali do dia da advocacia, do dia da advogada, do dia do advogado. Por quê? Porque você consegue ver grandes marcas indeléveis, né, da luta dos estudantes em prol, né, de vários direitos que hoje estão aí amplamente divulgados e assertivos dentro da propositora do Código Positivado. Bacana? Então, não tem como você desassociar a história do estudo que nós estamos pleiteando, porque ela vem agregar valores e uma linha de entendimento. Bacana? Então, nós temos também como missão entender que o direito constitucional ele teve um momento de surgir, não teve? Então, quando surgiu o direito constitucional no mundo, tá? A primeira Constituição escrita, ao menos do ponto de vista da maioria dos autores, né, é a dos Estados Unidos da América. A grande maioria diz a mesma coisa. Em seguida, veio a da França, 1791. Cuja causa foi o quê? Justamente a Revolução Francesa de 1789, tá? E aí, jovens, foi aquele pandemônio, todo mundo inseguro, a burguesia empolvorosa, né? Há alguns historiadores que dizem que a burguesia, ela patrocinou, de certa forma, a existência dessa codificação aí de 1789, que é conhecido vulgarmente como o Código Civil Napoleônico, né? O Código Civil francês. Lá na aula, bem no início da aula de introdução ao estudo do direito, nós trouxemos como é que esse Código Civil, lá de 1804, ele era definido, distribuído, né? Quais são os seus livros e o que cada livro traz como manual de orientação civil para as relações entre particulares daquela época. Justamente por quê? Porque tinha-se uma insegurança jurídica muito grande, e aí era um país pós-revolução e precisava, sim, dar segurança para o crescimento da sociedade, para o crescimento dos negócios, para o crescimento do país, até chegar ao que nós conhecemos a França nos dias de hoje. Tá? Muitas, mas muitas situações passam por essa fundamentação para trazer uma segurança, quiçá falar do próprio dos Estados Unidos, não é? Se você for observar a quantidade de artigos, a quantidade de material norteador da Constituição americana e for comparar com a quantidade, não é, de artigos, com a quantidade de incisos, alíneas, tá? Parágrafos, certo? Que nós temos na nossa Constituição, vocês vão dizer assim, nossa, quanta diferença. E nós vamos trazer essas curiosidades num momento propício. Nesse primeiro contato, senhores, eu quero apenas que vocês tragam assim, um certo lembrar, né, das aulas de história, tá, que acontecem com relação ao momento histórico desses países e consigam relembrar com riqueza de detalhes aqui a parte teórica, atrelando esse conhecimento de outras áreas aqui no curso técnico, nessa nossa disciplina Noções de Direito Constitucional. Então vamos lá, meus ilustres amigos, tá? Então a primeira Constituição escrita do Brasil, se você perguntar, né, nós vamos ter aqui que a primeira Constituição escrita, né, brasileira foi a de 1824, a imperial. Salvaguardadas as ponderações históricas, eu trouxe aqui apenas essa noção para nós relembrarmos, certo? Então, professor,
Eu posso dizer que o senhor falou aí, esse negócio de outorgada e promulgada, mas o que é isso? Nós vimos, né, que as constituições, nós tivemos X constituições outorgadas e X constituições promulgadas. E aí fica uma tarefinha de casa, como dica de leitura. Quantas constituições foram outorgadas e quantas constituições foram promulgadas? Por um exemplo, né? Lembrando que outorgada é aquela imposta pelo agente revolucionário, tá? Não recebeu a legitimidade do povo. E a promulgada é uma Constituição democrática, votada, tá? Ou aquela, né, com forte clamor popular. É fruto de uma Assembleia Nacional Constituinte, eleita por nós, pelo povo. Todo mundo agora coloca aí no caderninho, para não esquecer, com certeza vai ser questão de prova. Quantas constituições foram outorgadas e quantas foram promulgadas no Brasil? Quais são as datas relevantes das primeiras constituições a nível de mundo? Qual é a data provável que possa cair em termos da primeira Constituição escrita no Brasil? Foi a Imperial, datada de 1824. Bacana até aí, senhores. Professor, então eu posso dizer que o direito constitucional, ele tem um conceito, com certeza. Então, o direito constitucional é chamado pela doutrina de direito público fundamental. Em virtude do que, senhores? Do seu conteúdo material, que trata de quê, senhores? Da estruturação do próprio Estado, da articulação dos seus elementos, ou seja, povo, território, governo soberano e as suas finalidades, as suas competências, tá? Você tem lá, gente, tudo que você imaginar em termos de competência, né? Do governo federal, do governo municipal, do governo estadual, do Distrito Federal, tem tudo ali, né? Tem todos os itens, você pode ter uma informação desde os sindicatos até os órgãos, tá? Desde a criação, desde a centralização até o que você conseguir visualizar de presença no direito civil. Estou falando sobre esses dois, por quê? Porque nós estamos estudando essas duas linhas, né? A parte de introdução ao direito civil, aquele farol norteador, e a parte de noções de direito constitucional. Olha que missão nobre, falar sobre dois momentos assim ímpares, né? Na vida de todos nós brasileiros. A nossa Constituição, tá? E o direito civil. E aí nós vamos adentrar na seara futura da parte processual. Então, a todo momento, vocês vão estar sendo convidados. Vamos lá. Anota no caderno para não esquecer. Aqui você vai observar perguntinhas tipo origem do direito constitucional. O que é o direito constitucional? Por que ele é chamado de direito público fundamental? Quais foram os primeiros rabiscares, né, da Constituição escrita no mundo, tá? Aqui no Brasil, nós tivemos a Imperial. Aí vamos lá, não vamos estar trabalhando com data, mas, obviamente, um texto possa ser atrelado para que você tenha uma linha de raciocínio interpretativa, um referencial histórico, para você casar muito bem essas duas informações, tá? De contrapartida, você vai ser convidado a todo momento lembrar o que é competência, o que é uma súmula, o que é uma jurisprudência, tá? O que é direito civil, o que é direito constitucional, o que é direito penal, tá? O que é o direito processual, penal e civil, direito trabalhista. A todo instante você vai estar sendo convidado a raciocinar dentro destes questionamentos e com certeza eles vão estar presentes em prova. Por isso, anota aí no seu caderno para revisar,
tá? Anota aí no seu caderno quantas constituições elas foram promulgadas, outorgadas, o que é promulgada, o que é outorgada, tá? Observe que a gente já tivemos que ir lá em 1804. Agora há pouco nós estávamos em 1791. Então não tem como você dispensar esse conhecimento na timeline de evolução, né? De evolução até chegarmos ao ponto de estudo que estamos hoje. Por isso que eu disse para vocês, nós vamos deixar muitas dicas de leitura para que você possa complementar e será sabatinado ou através de prova ou através aqui do conhecimento ilustrativo no nosso dia, para que você possa concaternizar e sedimentar estas informações. Mas não saia daí, é rapidão, nós vamos para o segundo momento da nossa aula.